O presidente da República indicou que o Procurador-Geral da República, Dr. Gone Branco, e para a vaga de Rosa Weber, o atual ministro da Justiça, ministro Dino. Sobre a primeira indicação, eu acho muito boa, porque eu o conheço a sua carreira do Ministério Público, conheço a sua obra publicada, de que forma, inclusive, sempre defendeu a cidadania e, ao mesmo tempo, a importância do Ministério Público como uma instituição, como a advocacia e a magistratura em igualdade de condições. E conheço a obra jurídica publicada de tal maneira que, também por conhecê-lo pessoalmente, sei que é uma boa indicação. Creio que será um excelente Procurador-Geral da República. Em relação à indicação do ministro Dino, eu tenho as minhas dúvidas. O ministro Dino, no dia 6 de janeiro, teve as informações de que havia, enfim, algumas multidões vindo para Brasília. O secretário de Justiça de São Paulo, o ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o professor Fábio Prieto, também teve a mesma informação, que ocorreria o mesmo em São Paulo. O que ele fez? Ele reforçou a polícia militar em todos os lugares onde havia aglomeração. Fez o ministro Dino, retirou como ministro da Justiça, reduziu, inclusive, ele e aqueles que estavam envolvidos no Palácio, as pessoas que deveriam cuidar. E os militares que deveriam lá estar passaram a estar no menor número, mesmo com a informação desde 16 de janeiro que haveria aglomerações de pessoas. Em segundo lugar, quando aquele grupo sem armas, que evidentemente sem armas não se dá golpes de Estado, sem armas vieram para fazer protestos políticos, depois se transformaram em baderneiros, os vídeos que poderiam mostrar quais eram os baderneiros e quais eram os infiltrados, eles foram eliminados pelo ministro Dino. Ele tinha os vídeos, sabiam que eram importantes, aquilo ocorrera. Ele não levou esses vídeos para conhecimento nem das CPIs e, na verdade, dificultando a própria defesa daqueles que estavam sendo acusados de golpistas. Por outro lado, em diversas convocações para o Congresso Nacional, ele não compareceu em inúmeras sessões. E agora ele vai ser examinado pelo Senado. Depois de ter desrespeitado o Congresso Nacional como fez, será examinado no Senado Federal, que mantém uma certa tensão em decorrência do Supremo Tribunal Federal, apesar do artigo 97 da Constituição de 88, declarar que as inconstitucionalidades de lei só poderiam ser definidas por maioria absoluta, e uma suspensão de lei que pode durar indefinidamente, feita por um só, não representa a opinião do Supremo. Se houver um julgamento, por exemplo, de 9 ministros, e 5 forem favoráveis à inconstitucionalidade, e 4 contrários, mas não houver 6 ministros, essa lei continuar sendo constitucional, porque o artigo 97 já exige, desde 88, maioria absoluta. E há uma tensão entre o Supremo e o Senado, porque o Senado, num pleonasmo constitucional, reiterou aquilo que já estava no artigo 97 da Constituição. No momento em que as relações, portanto, em que o Supremo chegou a falar, inclusive, ou pelo menos corria na imprensa, que a lua de mel com o presidente Lula tinha terminado. E no momento em que o Senado se sente desconfortável com essa invasão permanente da competência legislativa
no marco temporal, nas drogas, no aborto, por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se esta teria sido a melhor das indicações pelo presidente Lula, porque terá que fazer um trabalho extraordinário para sua aprovação junto ao Senado. E esse trabalho poderá também, como já custou em emendas parlamentares, 17 bilhões de reais, quando da aprovação do arcabouço e da reforma tributária, segundo os jornais, estou reproduzindo, da chamada imprensa, considerada imprensa tradicional. É evidente que isso poderá também trazer mais um problema econômico, fiscal para o país. Na medida em que, enquanto o presidente Bolsonaro deixou 54 bilhões de superávit no ano de 2022, já se prevê um déficit orçamentário de 177 bilhões do governo do presidente Lula, que sabe que deve gastar e gosta de gastar, mas não tem a receita para cobrir, razão pela qual esse déficit poderá provocar um aumento de carga tributária, que já está acontecendo, ou um aumento do endividamento, que também já está acontecendo. Enfim, as minhas considerações são excelente indicação do Procurador-Geral e tenho muitas dúvidas de que será uma candidatura palatável pelo Senado Federal a indicação do ministro Dino.